Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos iniciar. Esse é o vídeo de número 239 e capítulo 3 das manifestações inteligentes. Então o Vó Leontina tem feito da seguinte forma: às vezes agora está gravando assim 10, 12 vídeos. Só que ela me pede para deixar alguns vídeos para ser postado em outros dias. Então hoje nós já postamos alguns vídeos que nós gravamos na noite passada. E da mesma forma vai acontecer hoje também, nós vamos guardar para postar em outros dias. Então, se acaso você ouvir um som no fundo que não seja a música de meditação, né? De costume nossa, não se preocupa não, porque tem uns cantores aqui no vizinho. Eles estão cantando umas músicas chique, né? E tudo a gente tem que aproveitar, né? Ora, coitadinhos, eles estão do jeito deles, né? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3 das manifestações inteligentes. E Kardec já começa assim, ó. No que acabamos de ver, né, nas manifestações físicas, no que acabamos de ver nas manifestações físicas, vamos pensar assim: nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética. Olha só como Kardec era terrível. Ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer, porque podia ser tanto uma coisa quanto a outra, né? Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido, olha só para você ver. Então, essas teorias todas, né, teriam, voltando aqui, teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-las insuficiente. Olha a sabedoria de Kardec, porque ele percebeu, através dos estudos, que era uma corrente magnética? Era. Era uma corrente elétrica? Era. Tá bom. Era um outro fluido qualquer? Era. Só que os estudos elaborados por Kardec levou ele à seguinte questão: teria, né, por muito lógico, teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-las insuficiente. Quer dizer, todas essas outras teorias seriam fatos se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-las insuficiente. Acontece que outros fatos vieram, de alguma forma, desmascarar todas essas outras teorias que poderia, se não fosse os fatos, poderiam também ser considerados fatos.
Agora, olha a sabedoria de Kardec. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Eles deram quem? Os espíritos, né? Porque nós temos que entender uma coisa. Mediante todos os estudos elaborados por Hippolyte Léon Delisard Rivail, nós temos que entender que tudo tinha sequência e tudo caminhava para os fatos graças à existência da inteligência que depois de todos os estudos, graças à inteligência oculta, que era os espíritos, que mediante os estudos ficou provado como fatos. Porque se não existisse a inteligência oculta em todos os fenômenos estudados por Allan Kardec, se não existisse, você entendeu? Por trás desses fenômenos tudo oculto, o espírito, nem mesmo os estudos de Kardec teriam se tornado fatos. Deu para você entender? É muito simples isso. Porque só é fato devido à existência do que era oculto. Só se tornou fato porque existia no oculto a veracidade, a autenticidade da inteligência. E essa inteligência é o espírito. E por ser o espírito, é o fato. Então, isso é irrevogável. Não tem como ser anulado. É lei divina. Estes fatos são as provas de inteligência. Olha só para você ver. Que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente, a gente tem que prestar atenção nesse item. Ora, como todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente, né? Ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associado. Qual era ela? Então, veja bem, gente. Olha só para você ver uma coisa. Como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade
mesmo se admitindo, né, a intervenção da eletricidade mediante esses fenômenos, em tais casos, a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido ficou admitido, admitiu, tá. Mas Kardec, não se contentando, continuou os estudos, onde ele pôde dizer outra causa a essa se achava associada. Quer dizer que podia-se admitir a eletricidade, podia-se admitir qualquer outro tipo de fluido, mas outra causa a essa se achava associada. Não podia ser. O que Kardec queria dizer é o seguinte, que a eletricidade e outro tipo de fluido apenas não era capaz de realizar o que ele muito presenciou e o que ele vinha estudando. Qual era ela, né? Outra causa a essa se achava associada. Qual era ela, essa causa? Qual a inteligência? Porque a eletricidade, ela não é inteligente. O fluido, ele não é inteligente. O fluido e a eletricidade, ele, para realizar algo, ele tinha ou ele tem que possuir um agente que o domine e o conduza de acordo com a vontade daquele que os detém. Porque a eletricidade e o fluido, por si só, por mais que são matérias, mas no estágio e no estado que se encontram, pode-se dizer que são matérias rudimentares. E por serem matérias rudimentares, não tem essas matérias condições e jamais terão condições de realizar o que Kardec presenciara mediante os estudos os quais encontrava-se empenhado. Então, aí que nós vemos a sabedoria de Kardec. Olha só para você ver. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Foi o que o segmento das observações mostrou. Né? Porque era necessário. Qual era ela?
Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Chegando, foi onde Kardec chegou à conclusão ou a concluir o fato ou os fatos. Porque se conclui o fato ou os fatos na existência do responsável por todos aqueles fenômenos natural, o espírito. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento, né? De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas se reconhecem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhes ordenas, se forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência, isto que se deu com a mesa. Nós vamos ler novamente. Para uma manifestação, então, por exemplo, vejamos, você coloca sobre a tua mesa uma cesta com uma caneta amarrada na ponta, alguns papéis, e se você é um médium de efeito físico, você se concentra, né? Veja bem, para uma manifestação ser inteligente, tem ali, de repente aquela cestinha começou a se movimentar e começa a escrever alguns poemas, algumas palavras, e começa a escrever, né? Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, né? Não precisa convencer tudo mais. Espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário. Um ato livre e voluntário. Que você não esteja ali segurando a caneta, que você não esteja manipulando aquela caneta, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento, né? Ou respondendo a um pensamento. Então, como nós já dissemos em vídeos passados, né? Que Kardec colocava uma médium numa sala e outra em outra. Você deve saber, recordar o processo como é. Então é dessa forma. Quando uma ventoinha, né, se move, aquela hélicezinha do ventilador, ela tem um lado que ela se move. Quando você liga, geralmente ela funciona, não é anti-horário, né? Ela segue o mesmo
processo horário, né? Mas, e se de repente, sem você ligar ela na energia, tá desligado lá da tomada, e ali também no ventilador tá desligado. E de repente essa ventoinha começa zzz, e o lado contrário. É eletricidade isso? É um fluido? É efeito de um fluido aquilo ali? Ou uma força inteligente por detrás daquilo ali se encontra? É óbvio que é uma força inteligente. É uma manifestação inteligente. Existe algo inteligente ali por detrás, porque não está ligado na tomada. Não está ligado o botão e a ventoinha está funcionando e ainda para o lado contrário, né? Você está em casa e de repente a tomada está desligada da televisão. De repente, a TV liga sozinha. Aí você olha lá, o fio está desligado, mas a TV está ligada. Ué, tem alguma coisa ali inteligente agindo ali, uma manifestação inteligente, né? E por aí, em matéria de manifestações inteligentes, o número é incalculável, tem muitas coisas. De certo, quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica. Toda a gente sabe que obedece a uma impulsão mecânica. Se for ligada à do vento, por exemplo, né? Se um vento ali bate, ela funciona também. Mas se o vento ali não tem ondas de vento. Mas se se reconhece nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais. Se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhes ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência, isto o que se deu com a mesa. Não é a ventoinha da hélice ali do ventilador que é inteligente, mas sim a ventoinha, ela impregnada pelas energias do efeito físico de médios presente, mas a energia dos espíritos presente, obviamente desconhecido por muitos, é o mesmo caso das mesas girantes e dançantes. Não era as mesas inteligente. A inteligência não se encontrava na mesa, nas cadeiras. A inteligência era oculta, mas que se revelou como sendo o princípio inteligente, como sendo obra aquilo ali dos espíritos, seres que já haviam vivido aqui na Terra devido à imortalidade da alma, encontravam-se na erraticidade a serviço dos benfeitores espirituais, atuando-se daquela forma, porque nós temos que entender que aqueles espíritos que agiam daquela forma, eles, vamos usar aquele outro termo,
eles executavam certas funções elaboradas por outros espíritos esclarecidos, evoluídos, porque aquele fluido daqueles espíritos condizia com toda aqueles seres, o nível evolutivo de cada ser ali e de todos esses que se empenham e que se preocupam com esse tipo de comunicação. Então, inteligente não é a ventoinha. Inteligente não é a mesa, não é a cadeira. Inteligente não é a cestinha. Você entendeu? Inteligente não é a parede com o seu estalido. Não é a mesa com o seu estalido. Não é. Inteligente não é o violão que começa a tocar sozinho. Não é o piano que de repente as teclas começam a se movimentar sozinhas. Inteligente é o ser oculto que ali se encontra, muitas vezes desconhecidos por aqueles incrédulos, por aqueles críticos, por aqueles antagonistas, por aqueles que não têm fé, por aqueles descrentes e tudo mais. Então esse capítulo agora é muito gostoso, né? Vamos para o próximo vídeo.